Graça e paz, queridos, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Raoni, isso mesmo, pastor congregacional. Estou gravando esse vídeo para falar para você um pouco sobre a igreja congregacional. Quem somos, de onde viemos, né? E o que nós cremos, e o que nós professamos e pregamos. Esse vídeo é importante porque nem todos têm ciência do que é a igreja congregacional. E muitos têm confundido a igreja congregacional com a igreja Congregação Cristã do Brasil. E desde já eu quero lhe afirmar que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, a igreja congregacional é uma igreja de tradição reformada que surge ali no final do século XVI para início do século XVII. Eu quero falar justamente com você sobre um pouco da história dessa igreja que tanto tem contribuído para a evangelização no nosso país e como também contribuiu para a evangelização no mundo. Mas o nosso foco é falar um pouco da história da igreja congregacional, quem somos, o que pensamos e também como ela chegou no solo brasileiro, tá certo? Então vamos lá. A igreja congregacional, ela nem sempre teve esse nome congregacional. Mas antes de falarmos sobre o nome, precisamos compreender de onde ela surgiu. Então, a igreja congregacional, ela surge em meados do século XVI para o século XVII e ela surge ali na reforma que aconteceu na Inglaterra. Isso mesmo. Mas como foi essa reforma que aconteceu na Inglaterra? Antes de falarmos um pouco da reforma na Inglaterra, preste bem atenção que no século XVI o mundo estava em total transformação, né? Aconteceu ali na Alemanha, através de Martinho Lutero, a reforma protestante. Então a reforma que aconteceu, né, não ficou apenas na Alemanha, mas o pensamento do reformador, ele se expandiu e alcançou a França, a Inglaterra, a Holanda, entre outros países também, ok? E nos chama a atenção que igrejas de sistema de governo congregacional, elas se originaram justamente na Inglaterra, mas nem sempre tiveram esse nome. Elas eram chamadas de igrejas independentes. Então, o que acontece é que na Inglaterra existia a Igreja Nacional Anglicana, certo? A Igreja Nacional Anglicana, que é uma igreja que tinha os moldes tanto eclesiástico, como em relação à questão dos sacerdotes, da teologia, da liturgia, igual, idêntica à Igreja Católica Ortodoxa Romana. Só que tinha um diferencial. Quem estava, vamos falar assim, no controle, quem tinha o poder não era o Papa na Inglaterra, na Igreja Nacional Anglicana. O poder estava sobre o rei. O rei era o cabeça da igreja. Então, o que acontece é que nessa época, ali no século XVII, né, surge esse movimento na Inglaterra, no qual nós conhecemos como os puritanos, ok? Então, o movimento puritano, ele surge com uma proposta de trazer uma certa pureza à igreja, de trazer a igreja à santidade, a uma vida de santidade, a um evangelho puro e simples, sem toda essa liturgia, sem toda essa pompa que a Igreja Católica Ortodoxa Romana já tinha, né? E também com a igreja nacionalizada na Inglaterra, que era a igreja anglicana. Então se manifesta esse movimento. Então o movimento puritano, ele buscava uma simplicidade de culto e de pureza dos costumes no seio da igreja anglicana. Porque a igreja anglicana, ela estava completamente cheia de rituais, ritualismos, coisas antibíblicas. Então esse movimento surge com essa intenção de reformular, de reformar. Porém, nós sabemos que não foi bem aceito. Muitos puritanos foram mortos, foram perseguidos, muitos foram exilados, tiveram que fugir, né? Muitos foram para a América do Norte, né? Estados Unidos, né? da América,
recentemente descobertas. Então você vai ver que o congregacionalismo é muito forte lá nos Estados Unidos, por conta dessas questões que aconteceram, questões históricas. Então, diante desse contexto, surgem alguns irmãos dissidentes, certo? Que se afastam da Igreja Nacional Anglicana, isso mesmo. Então, daí surgem as primeiras ideias presbiterianas que pregavam o modelo de Genebra como religião nacional. E o outro grupo era um grupo nos quais desejavam uma igreja cristã formada de congregações independentes, ok? Então, lembre-se bem dessa questão, congregações independentes, tá certo? Então, é daí que surge o surgimento eclesiástico congregacional. Então, o que é um sistema eclesiástico congregacional? É onde o governo da igreja, onde as decisões da igreja são tomadas pela congregação. É como se fosse um modelo democrático. O modelo de governo congregacional é um modelo democrático, tá bom? Onde toda a comunidade, os membros, né, aqueles que foram batizados, que fazem parte da membresia da igreja, podem optar e têm direito a voto e a voz nas reuniões de membros, nas reuniões onde são decididas o andamento da igreja.